Domingo 14, Catecismo de Heidelberg. Esperar os irmãos abrirem, né? Amém? A pergunta, domingo 14, né, diz assim: o que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Resposta: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de Davi, igual aos seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Certo? Essa é a resposta do catecismo, né, da igreja, do catecismo de Heidelberg. E para que a gente entenda que isso não é simplesmente uma preferência da gente, mas é um resumo da própria palavra do Senhor, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Que é a leitura desta pregação. Vamos ter muita atenção, né? Porque às vezes a gente acha que está compreendendo o texto, mas na verdade a gente troca as palavras do texto inconscientemente e não percebe a relevância de cada termo que a palavra do Senhor nos dá, né? Nos ensina sobre o seu evangelho, sobre a verdade, né? Amém? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, esse é o texto da pregação. Mas antes de efetivamente irmos à pregação, vamos ver o que é que o artigo 18 da Confissão Belga, né, nos ensina. Amém? Artigo 18. A encarnação do Filho de Deus. Confessamos, então,
que Deus cumpriu a promessa feita aos nossos ancestrais pela boca de seus santos profetas, quando enviou ao mundo, no tempo que determinou, seu próprio, único e eterno Filho. Este assumiu a forma de servo e se tornou semelhante aos homens, tomando realmente a verdadeira natureza humana com todas as suas fraquezas, mas sem pecado. Foi concebido do ventre da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem, pois, estando perdidos, tanto a alma como o corpo, ele devia tomar ambos para salvá-los. Por isso, confessamos contra a heresia dos anabatistas que negam que Cristo tenha assumido a natureza de sua mãe, que Cristo participou do sangue e da carne dos filhos de Deus. Essa observação, esse ensinamento, a gente vê melhor em Hebreus 2,14. Antes de prosseguir a leitura, vamos logo abrir em Hebreus 2,14. Amém? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, quem? Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está vendo? Então, o Senhor, para salvar o corpo e a alma dos filhos de Deus, ele tomou participação, né, de carne e sangue. Isso é a palavra do Senhor quem nos ensina. Não é uma preferência da gente, certo? Basicamente, a nossa confissão é um resumo do que a palavra do Senhor nos ensina. Além disso, a nossa confissão nos ensina que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi, Romanos 1,3, fruto do ventre de Maria, Lucas 1,42, nascido de uma mulher, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, rebento de Davi, Jeremias 33,15, Atos 2,30, renovo da raiz de Assé, Isaías, capítulo 11, versículo 1, brotado de Judá, Hebreus 7,14, descendente dos judeus segundo a carne, Romanos 9,5, da descendência de Abraão, tornando-se semelhante aos irmãos em tudo, mas sem pecados. Hebreus 2,16 e 7 e 4, capítulo 4, versículo 15. Assim ele é, na verdade, nosso Emanuel, isto é, Deus conosco. Mateus 1,23. Então, longe de dizer que o Senhor nasceu com carne e sangue e alma humanos, antes disso ser uma preferência nossa, isso é o ensinamento da palavra do Senhor, certo? A gente crê nisso porque o Senhor nos ensinou. Não é simplesmente porque a gente acha mais bonito crer assim, mas é porque a palavra do Senhor nos ensina assim. Portanto, de fato, o que os anabatistas dizem, que o Senhor não veio com a carne e o sangue da sua mãe, isso é uma heresia, né? E a gente vai poder perceber isso melhor quando a gente mais na frente na pregação, né? Agora, perceba, o nascimento de uma criança é algo normal. Acontece, né, todos os dias, em todos os lugares, né? Se
você analisar a questão de uma obstetra, né, que é a mulher que faz o parto, que cuida de uma criança, vá dizer para ela que isso não é normal. Né? Ela está ali todos os dias trabalhando naquela profissão, né, realizando os partos, acompanhando a gestação, né, da mulher, da criança, e isso acontece todos os dias. E isso é normal. Mas, por outro lado, o nascimento de uma criança é também um milagre, porque a gente não sabe exatamente como, pelo fato da união entre o homem e a mulher, simplesmente isso acontece, né? Eles se relacionam, mas geram vida. Veja, o ser humano gerando vida, né? Mas como, né? Como? Isso é obra de Deus também. Deus decretou isso, né? Que o ser humano se multiplique, né? Que isso aconteça, né? Que sejam geradas outras pessoas, né? Para habitarem a terra. Isso é ordem de Deus, né? Mas isso é um milagre, não é simplesmente algo natural, né? É um milagre. Agora, se pensarmos sobre o milagre do nascimento do Senhor, né? Isso tem que estar claro na nossa mente como milagre. Porque, veja, não é aquele bebê ou esse outro bebê, mas é Deus. Deus se encarnou, né, no ventre de uma mulher. É isso? Isso é um milagre, uma coisa grandiosíssima. O Senhor, sendo Deus, em todas as suas alturas, em todas as suas majestades, veio assumir a forma humana, limitada, como nós sabemos que somos, né? A gente passa por doenças, né? Fica com febre, a gente tem preocupações, a gente fica às vezes atribulado por alguns problemas, e isso já seria os males da alma, né? O ser humano passa por depressão, por dificuldades, e veja, o Senhor veio se fazer humano, tanto em corpo como em alma. E isso fica bem claro nas escrituras, se os irmãos recordarem, né? O ser humano, corpo, o corpo limitado, né? Soa, tem doenças, a alma passa por preocupações. O Senhor chegou a um estado de preocupação tão severo que a palavra do Senhor nos revela que ele transpirou lágrimas e sangue. Isso é alma humana. Isso é corpo humano, condição humana. Deus se fez homem, encarnado. E isso é o que a palavra nos revela. Não é simplesmente uma questão de preferência nossa. Isso tem que ficar bem claro. E não crer nisso significa rejeitar as escrituras, não ser um cristão. E não ser um cristão significa o quê, no final das contas? Estar condenado ao inferno. É isso. Veja o quão nociva é a heresia anabatista. Dizer que o Senhor não veio em corpo, carne e sangue, né, do ventre do fruto da Virgem Maria. Como a própria palavra a gente já leu em Lucas aqui. Que ele é fruto do ventre dela. Mas como isso? Como isso? Sabemos que existe para a geração de um embrião, um óvulo, né, e um espermatozoide. Aí o que acontece? Quando você junta o óvulo com o espermatozoide, o óvulo é fecundado. Só que a obra que Deus fez em Maria, sendo ela virgem, sem ter coabitado com homem nenhum, foi a seguinte: o óvulo foi fecundado sem sêmen humano, de homem. Isso é um milagre.
Porque, pelas leis da medicina, uma mulher só engravida se você juntar óvulo com espermatozoide. Não. Só o óvulo gerou o Senhor. Só o óvulo foi fecundado sem intervenção de homem, certo? Ela foi engravidada virgem. É isso que a Bíblia nos ensina. Veja, o fruto do ventre, né? O fruto, indo para uma linguagem mais científica, o fruto do ovo é o quê? O embrião. Mas o embrião junto com o espermatozoide. Nesse caso, um óvulo gerou, deu um fruto sozinho, por milagre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor é muito discreta nesse ponto. É muito discreta nesse ponto. Ele não dá maiores detalhes, né? A gente vai entender isso melhor meditando nas Sagradas Escrituras mais à frente, certo? Mas vamos lembrar uma coisa. Isso é o que as Escrituras nos ensinam. E Deus se encarnou na forma de homem. Mas os judeus creram? Não. Eles entenderam isso como uma blasfêmia contra Deus. Como? Deus se encarnar. Isso é blasfêmia. Segundo os judeus pensaram que isso era blasfêmia. Os muçulmanos também, eles não acreditaram. Eles viram em Jesus simplesmente um homem, um profeta talentoso. Não mais que isso. Não mais que isso. Apenas um homem, um profeta talentoso. Isso é mentira. Por quê? A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus diz que Deus se encarnou e se fez homem. É isso que a palavra de Deus ensina. A gente não depende do que a maioria das pessoas dizem. Sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam quem for. Seja quem for. A gente acredita e depende do que a Escritura ensina. Certo? Então, de forma mais prática, a gente pode dividir o ensinamento sobre o nascimento do Senhor em duas partes. Né? A concepção pelo Espírito Santo e ele nasceu da Virgem Maria. O Senhor nasceu da Virgem Maria. Né? Vamos pensar um pouco sobre ele foi concebido pelo Espírito Santo e meditar na Escritura também sobre esse assunto. Certo? Por quê? Porque, veja, no credo apostólico, temos esta pequena parte que é muitas vezes esquecida pelas pessoas. Elas dizem, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, etc. E esta parte que diz, foi concebido pelo Espírito Santo, muitas pessoas às vezes esquecem ou não dão importância, certo? Mas isso é estranho que as pessoas esqueçam ou não dêem importância, porque a gente pode dizer que isso é uma coisa anormal. Como? Uma pessoa nasceu, mas não houve um contato íntimo ou uma fecundação, né, entre homem e mulher, entre material de homem e mulher, material genético de homem e mulher. Não houve isso. Isso é complicado de entender. E é por isso que muitas pessoas, na sua loucura, e sem observar o que as Escrituras ensinam, inventam heresias, inventam baboseiras, tiram o cumprimento da promessa de Deus, de um descendente, sabe? Pra gente, como homem, como descendente da linhagem de Davi. Por quê? Se ele é descendente de Davi, tem que estar ali a linhagem, né? A descendência, a genética ali, seguindo naquela família. Senão, a promessa do Senhor não foi cumprida.
Porque ele prometeu um descendente da linhagem de Davi. E o termo, quando a gente fala fruto do ventre, a gente fala o quê? Que o óvulo fecundado gerou um ser, um embrião, que mais tarde se torna em um feto humano. É assim? Mas como isso? Né? Isso foi um milagre? Foi um milagre. Né? Mateus mostra que isso aconteceu logo no início do livro. Né? Ele dá uma genealogia, né? A genealogia de Jesus Cristo. Mateus começa no passado com Abraão e ele faz uma linhagem por Davi até Jesus. E cada vez lemos, e Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e assim até José. Porque quando chega em José, ele diz o quê? Jacó, o pai de José, que no caso é outro Jacó, né, mais na frente, gerou José, vírgula, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Veja a diferença quando você trata. Não diz José gerou Jesus, que nem vinha. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, assim sucessivamente. Jacó gerou José, José gerou Jesus. Não é assim que a Bíblia ensina. Logo, a gente entende pelas Sagradas Escrituras que José é esposo de Maria, é o marido de Maria, mas não é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que a Escritura nos ensina, não é? É isso que é ensinado, certo? A gente percebe essa diferença, certo? Em Mateus, capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo está escrito assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida presta atenção, pelo Espírito Santo. Mas como foi isso? Por um milagre. Certo? Agora perceba como é que ficou José. José vê o quê? Sua noiva, né, está grávida. Imagine o que acontece na cabeça de um homem que não teve relações com sua noiva e diz, sua mulher, sua noiva está grávida. Veja a confusão na cabeça de José. Pronto. Então, veja, sua noiva está grávida. Veja, né? A Escritura nos ensina que José ele queria abandonar a esposa, né? Mas o Espírito Santo diz que não abandone, pois o que nela está é do Espírito Santo, né? Ele teve essas duas informações, ela está grávida e é do Espírito Santo. Mas o que fazer? Né? No caso de adultério, ele poderia estar com raiva. Mas isso é uma situação tão especial e tão nova, tão única, que ele não sabia o que fazer. Certo? E nesta confusão, né? Nesta confusão de José, quando a gente está meditando na Escritura, a gente percebe o milagre do nascimento de Jesus. Né? A gente percebe o nascimento de Jesus nessa confusão. Né? Mas perceba também que José não foi o único a ficar confuso. Maria, a mãe do Senhor, também estava confusa. Porque
ela ficou surpresa. Ela disse assim: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Certo? Veja, ela teve mais informações do que José quando se trata do nascimento do Senhor. Por quê? Além de saber que ia ficar grávida, ela soube como isso iria acontecer, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria recebe mais informações que José. José ouviu só o fato que o menino foi concebido pelo Espírito Santo. Maria ouviu como isso acontecerá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, disse o anjo. Não descerá em ti. E aqui está uma diferença para a gente já começar a refletir o que é que o texto está nos expondo, está nos ensinando. Veja, olhe, ele disse: o Espírito Santo descerá sobre ti. Ou seja, como que por cima, não em ti, dentro dela. Daí a gente começa a perceber que há uma certa distância entre Maria e Deus, o Espírito Santo. Ele descerá sobre ti, como uma nuvem. Mais tarde ele diz: e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra, como uma nuvem que está em cima de uma pessoa e a sua sombra fica nela. Assim também o poder do Altíssimo estará em cima de Maria, certo? Num lado fica uma distância, Perceba essa distância, em cima, não em ti, sobre ti, certo? Como uma nuvem em cima de um homem, e a sombra do Altíssimo te envolverá. E nisso aí acontece o milagre. Veja que o Senhor não a toca. O texto está dizendo que há uma certa distância. É muito interessante a gente observar isso. Tem uma certa distância. Não há um toque, entendeu? Uma intervenção humana. Como se alguém poderia avaliar aqueles deuses lá do Olimpo, Que tem lá Zeus, tem lá Hades, aquele pessoal todo lá da mitologia grega, que vinham, se relacionavam com as mulheres e geravam o quê? Semideuses. Não foi assim. O texto da Bíblia não ensina assim. Não foi assim, certo? Tem uma certa distância, certo? E aí o milagre acontece. Nesse sentido, não houve adultério. É claro perceber isso. Precisamos perceber isso. Houve o quê? Um milagre. A concepção do Senhor de uma forma extraordinária. Não da forma ordinária, como são os outros bebês, os outros nenéns. Mas assim o Senhor nasceu, como um bebê, como Ravi, uma criança, indefesa, dependente dos pais, com as unhas pequenininhas, todo dependente, Ravi? Aí, se não der comida, o que é que acontece? Ele chora. Assim, o Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, veio para ser uma criancinha. Assim, totalmente dependente de um pai e uma mãe que cuidasse dele até que ele fosse crescendo, da forma como nós, os seus irmãos, também crescemos. A gente passa por um processo de vida. Primeiro a gente é um bebezinho, depois cresce mais um pouquinho, depois vira um adulto. É assim? Assim também aconteceu com o Senhor. E isso é o que a Escritura ensina. A gente deve ter essas coisas, esses ensinamentos, essa doutrina bem clara na nossa mente. O Senhor, em tudo, ele foi igual a gente, menos no pecado. Isso tem que ficar bem claro. Entendeu?
Então, a gente entende, a gente medita no texto, mas a gente percebe ainda que a palavra do Senhor, quando trata dessa concepção do Espírito Santo na Virgem Maria, ela é bem discreta. Entendeu? Quando eu estava meditando nesse sermão do pastor Abraham, né, eu vi essa palavra discreta. Eu vou dar um exemplo, né, mas eu não sei se os irmãos vão raciocinar como eu raciocino, mas eu espero que a gente compreenda. Todo mundo aqui já estudou matemática, não é isso? E às vezes a gente movimenta um número para cá, um número para lá na equação, e a gente está ali obedecendo regras da matemática, que provavelmente só vai ficar bem esclarecido lá quando você estudar matemática discreta, uma disciplina. E você movimenta aqueles números ali, passa para baixo, vai para cima e mexe tudo ali na equação. Mas muitas vezes o professor, lá no primário, na quarta série, no sexto ano, ele não diz por que essas coisas podem ser feitas e são verdade. Ele apenas diz que você pode fazer. E você vai, obedece e faz. Mas por trás daquilo tudo ali, existe um rigor, veja a palavra, rigor, um rigor matemático, né, extremo, né, um rigor matemático que você, só mais tarde, lá na faculdade ou no mestrado, é que você vai entender melhor. Agora veja, coisas simples, coisas naturais. A matemática é uma coisa natural, exata. São complicadas para uma criança compreender. Agora, a gente se colocando no nosso lugar de criatura, como poderemos entender toda a obra milagrosa de Deus em um ato sobrenatural, milagroso, né? Será que a gente tem capacidade mental para entender tudo isso? A Bíblia não nos ensinou essas coisas detalhadamente, mas deixa claro que o que aconteceu em Maria foi um milagre. O Espírito Santo concebeu, né, o Senhor se encarnou nela, né? E isso foi um milagre, como a gente já viu aqui o que o próprio texto diz, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, não em ti. A sombra do Altíssimo te envolverá. Certa distância, o texto está ensinando isso. Mas às vezes a gente simplesmente, por hábito de falar, me abençoa, Deus, esteja em mim, né? Às vezes a gente está lendo o texto ali e passa por despercebido essa pequena preposiçãozinha ali, né? Sobre ti e não em ti, certo? O Senhor não a tocou, certo? Então, nesse sentido, não houve adultério, não é aquela história dos deuses lá do Olimpo, né? Que às vezes também essa influência grega também conta na nossa cabecinha e a gente inevitavelmente pode interpretar de modo errado, como os anabatistas, né? Como os judeus que percebiam isso como uma blasfêmia, como os muçulmanos que viram o Senhor apenas como um homem, não, um profeta talentoso. Só isso, não mais que isso, né? Fato é que o Senhor nos revelou nessa obra do Espírito Santo o que é necessário para a nossa salvação. O homem não foi ativo nessa obra. Deus foi ativo e soberanamente aplicou, efetuou por meio do Espírito Santo, né, o seu poder criativo em Maria. Criatividade essa que a nossa mente não é capaz de compreender, porque é um milagre, né? E a salvação nos foi dada
e as promessas do Senhor de um descendente, como ele promete lá em Gênesis 3,15, Adão e Eva, um descendente que vai resolver o problema que eles cometeram, pecaram, né? Esse descendente, ele vem como descendente de mulher, como na linhagem de Davi, né? Porém, de forma miraculosa, certo? Isso é o que o Senhor nos revela sobre a obra do Espírito Santo, que é para a nossa salvação, certo? Então, como eu disse, a gente divide, para entender melhor esse nascimento do Senhor, em duas partes, né? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e agora a outra parte, ele nasceu da Virgem Maria. Como a gente refletir sobre essa parte, né? Essa parte é uma situação que gera muita confusão. Muitas pessoas se irritam com essas palavras, né? Que ele nasceu de Maria, levando o seu material genético, o seu sangue, a sua carne, o seu osso, né? Por quê? Porque, primeiramente, é impossível a nossa mente, de modo natural, entender que um óvulo fosse capaz de ser fecundado sozinho. Já começa por aí. Negócio extraordinário. Então, já é difícil e muitas pessoas se irritam porque já começa por aí, né? E aí já começa o quê? Uma objeção médica. Uma objeção dos médicos. Mas os médicos, há médicos também, né, que são cristãos, e eles podem perceber esse milagre de Deus no nascimento de uma criança, de modo geral, e também, por ser cristão, saber que as leis da medicina não imperaram nessa questão, mas Deus foi além, ele fez o que parecia impossível, né? Deus fez o que para o homem é impossível. É assim também no texto que a gente leu de Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis. É assim? Então, a gente compreende isso de uma maneira sadia, porque as escrituras que nos ensinam, mas houve objeções teológicas, né? Quando a gente leu lá no artigo 18, na Confissão Belga, né, a gente viu que os anabatistas, que negam que Cristo tenha assumido a natureza de sua mãe, né, disseram que Maria funcionou, né, simplesmente, isso é uma expressão complicada. Veja a expressão. Não sei de onde é que o cara tira isso, porque a Bíblia não está ensinando assim. Mas veja, eles chegaram a afirmar que Maria funcionou simplesmente como um cano. Um cano que passa água. A água passa ali pelo cano e a água vai, chega lá pura, né, normal, e não levou nada do cano. Eles chegaram a afirmar isso, que Maria foi como um cano. Mas como um cano? Se a própria palavra diz que é do fruto do ventre. Ou seja, o embrião que foi gerado é fruto do óvulo que foi fecundado pela concepção do Espírito Santo. Né? Veja bem, concepção. Também é importante a gente ter um certo cuidado com essa palavra. Porque o fato de ter concebido não significa que ele foi gerado lá. Porque essa palavra gerado, quem é que gera? É o genitor, ou a genitora. E o Espírito Santo não é o genitor. Por quê? Porque não houve um sêmen, um espermatozoide com óvulo, mas o óvulo, de forma miraculosa, o que é impossível para o ser humano, né, ele foi fecundado, só com óvulo. Né, porque o texto diz, bendito é o fruto, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A gente observa isso em Lucas, capítulo 1, versículo 41 e 42.
vamos abrir em Lucas 41. Lucas capítulo 1, versículo 41 a 42. Lucas capítulo 1, versículo 41 a 42. Vamos ler do versículo 39, para ficar um entendimento melhor, na contextualização aqui do texto. Diz assim, amém? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. Isabel, possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Veja, Isabel, cheia do Espírito Santo, está falando a verdade. O fruto do teu ventre. O fruto do ventre é o quê? Do óvulo. É o quê? O embrião. Então esse embrião carrega material genético daquele óvulo. Certo? Falando com uma linguagem mais científica. Então, nesse sentido, está sendo, certo, preservada a linhagem de Davi no Senhor. Ali, no Senhor, está a linhagem de Davi. Certo? Porque é o fruto do teu ventre. Não é um cano, que nem os anabatistas tem um cano, aí a água passou e não pegou nada. A Bíblia não tem nada a ver com isso. Está dizendo aqui o fruto. Certo? O fruto. Então, carrega o material genético, porque o fruto do ventre, do óvulo, é o embrião, certo? E esse embrião que foi concebido foi através de um milagre, através de uma obra impossível que o Espírito Santo realizou em Maria, a mãe do Senhor, como o apóstolo Paulo muitas vezes se refere nas suas cartas, ele fala a mãe do Senhor, né? Ou seja, ele está reconhecendo essa linhagem ali. Né? E na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 3, ele fala diretamente. O Senhor, né? Jesus, né? Filho de Davi, né? Ou seja, está reconhecendo essa linhagem davídica. Né? Não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma coisa de invenção. Isso é o que a Bíblia ensina. A gente tem que ter essas verdades claras nas nossas mentes para batalharmos pela fé contra esses hereges, contra essas pessoas que negam que as promessas do Senhor tenham se cumprido em nossas vidas. A gente tem que ter essas verdades vivas na nossa mente. Porque a gente não pode aceitar essas mentiras passivamente. Mas a gente tem que perceber que são mentiras e que têm que ser combatidas, porque causam um mal danado na vida das pessoas. Elas colocam Deus como que se Deus não tivesse cumprido as suas promessas. Mas a verdade é que a palavra do Senhor ensina que Ele cumpriu a sua promessa. Ele prometeu um descendente e esse descendente veio para a nossa salvação. É isso que a Escritura nos ensina. Então, por que simplesmente, às vezes a gente pode ouvir qualquer pessoa falando sobre o nascimento do Senhor como se fosse uma coisa que aconteceu diferente das outras pessoas, como se fosse um bebê, que a gente vê aí certos bebês, certas séries de herói, né, que nasce ali como se fosse todo poder ali, uma coisa estranha, uma coisa super poderoso, né? Sei lá, aquele bebê ali com aquelas habilidades que já nasce que nem uma força de um cavalo, né? Bebê ali. Não foi nada disso. Ele nasceu um bebê dependente de uma mãe que o alimentasse, de um pai que cuidasse dele, que trabalhasse para dar o sustento. E como a gente bem sabe,
o Senhor vindo em forma de homem, ele veio dos mais desprezados, como Isaías 53 nos ensina, né? Não foi um homem rico, um homem com boas condições de vida, mas dentre os homens, na condição de homem, passando todas as dificuldades do corpo, de adoecer ou de sentir uma dor quando você machuca, que você está trabalhando ali de carpinteiro. Provavelmente ele deve ter ajudado ao pai em alguma tarefa. E você machucar ali, e você sentir aquela dor, porque isso aqui é carne, isso aqui é sangue, isso aqui é osso, isso aqui é medula. É um corpo humano. De você se preocupar também com as coisas, de você ter uma certa limitação como ser humano, de uma forma como a palavra do Senhor ensina, que os anjos vieram consolá-lo. Então isso é alma humana. Isso é corpo humano. O Senhor veio assim e carregando esse material genético da linhagem de Davi, como a palavra nos ensina. Isso tem que ser claro na nossa mente. Porque não acreditar nisso significa não acreditar na palavra, não ser um cristão e ser um condenado, amaldiçoado, maldito. Ser um anátema. É isso que você é, se você não acredita nessas verdades. Como a Escritura ensina. Certo? E foi isso que ficou bem claro na heresia maldita dos anabatistas e nos falsos ensinamentos dos judeus que não receberam o Senhor como Deus, mas o rejeitaram. Mas a palavra do Senhor diz também que aqueles que o recebeu, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João ensina isso no Evangelho de João. Certo? Então tem que estar bem claro na nossa mente que é o fruto de um ventre, é um embrião que carregou um material genético da linhagem de Davi, e o Senhor cumpriu a promessa de mandar um descendente de mulher para a nossa salvação. Né? Os anabatistas, eles são tão assim preocupados com essa questão de Jesus não ter nenhuma, digamos assim, contato com Maria, o corpo, que eles reprimem os desejos físicos, como a sexualidade. Como era que eles viam isso? Os desejos foram pecaminosos, né? Por isso eles disseram que era melhor para não se casar. Casar era bom, mas não casar era melhor, pois quem não se casa podia dedicar sua vida ao Senhor. Já quem se casava devia dividir sua atenção com esposa e filhos. Conforme as suas ideias, o corpo foi infectado. Se de fato ele é fruto do ventre, como a gente crê. O corpo foi infectado e, portanto, perdido. Mas a gente sabe que Deus criou tudo bom. Tudo bom. O que é estranho e que é ruim é o pecado. Então, o que tem que sair do corpo do homem é o pecado. O corpo não deve ser perdido, nem tampouco a alma. Mas se a gente não percebe isso, a gente começa a entender que o Senhor só veio só em alma e o corpo não veio. Então, se ele não veio em corpo e alma, como ele é igual a gente? E como ele salva o nosso corpo e a nossa alma? Se não foi concebido em corpo e alma, né? Basta a gente analisar o que Hebreus capítulo 2 nos ensina. Né? Vamos analisar aqui alguns versículos. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2,
Versículo 14. Veja o que diz o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, veja o versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Certo? E isso foi em corpo e alma. E por isso que ele nos socorre também em corpo e alma. Certo? Isso não é uma preferência nossa, porque a gente não consegue compreender. Não, isso é justamente porque o Senhor tem nos revelado por meio da sua palavra. E faz com que nós compreendamos a obra de salvação realizada com o poder do Espírito Santo para cumprimento da promessa de Deus de um descendente que é o nosso Salvador. Certo? Então, o nosso corpo não está perdido. O nosso corpo não será destruído, mas o nosso corpo será renovado, será recriado. O mundo também. O mundo não está perdido. As árvores, as plantas, os animais, os rios, eles não estão perdidos, mas eles serão, sim, no futuro, quando o Senhor voltar, eles serão renovados, como o Apocalipse nos ensina. Haverão novos céus e novas terras. E nova terra. Não é assim que ele nos ensina? Certo? A igreja confessa que essa ideia dos anabatistas de que haverá um novo corpo, um novo mundo, é errada. Primeiramente, o pensamento sobre a criação, Deus criou o mundo, certo? E tudo foi muito bom. Pela queda isso mudou e muito foi destruído. Mas devemos saber que tudo o que Deus criou foi muito bom. A criação foi boa. O que deve sair da criação é o pecado. O pecado é uma coisa estranha. E este pecado vai sair. Deus vai recriar, renovar este mundo. Por isso a Bíblia usa o desenho de uma pedra como ouro dentro. Para receber ouro puro, devemos colocar tudo no fogo. Assim, todos os elementos errados serão destruídos pelo fogo, mas o que resta depois é ouro puro. Assim também a criação será purificada do pecado, dos escândalos e dos que praticam a iniquidade, conforme Mateus 13:41. Mas as coisas boas ficarão. Haverá uma conexão entre a primeira criação e o novo mundo. Uma conexão que vimos também com o nascimento de Cristo. Cristo tomou da sua mãe a natureza humana, tornando-se semelhante aos irmãos em tudo, Hebreus 2,17, mas sem pecado. Dessa maneira, Deus nos ensina que o nosso corpo não é lixo, um papel de presente que jogamos no lixo. Não é. Nosso corpo não é nada disso. O nosso corpo tem valor. Certo? O nosso corpo tem valor. Pode ser que o nosso corpo sofra muito e mostre uma decadência. Fraquezas, doenças. O nosso corpo será libertado disso. O nosso corpo será renovado e glorificado no dia da ressurreição dos mortos. E é isso que Cristo nos mostrou. Com este alvo, ele nasceu da Virgem Maria, sob o poder de Pôncio Pilatos. Sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi morto e sepultado, mas foi ressuscitado depois de 3 dias. Com o seu corpo glorioso, o seu próprio corpo
com os sinais da crucificação ainda visíveis. Foi assim que ele ressuscitou. Não foi outro corpo. Não é assim que a gente lembra daquela passagem que Tomé diz que não... que o Senhor tenha sido ressuscitado, se ele não tocar no lado dele e nas mãos, nas pisaduras, pois o Senhor, depois de ressuscitado, veio e mostrou essas marcas, as marcas da nossa salvação, que foram feitas no seu corpo para a nossa salvação. É assim que ele se apresenta, não como outro corpo, como os anabatistas ensinam, que vai ser esse corpo se perdeu e agora vai ser inventado, criado outro corpo. Não. O corpo tem valor, ele será renovado, regenerado pela obra de Cristo. E nisso o batismo tem muito a nos ensinar. Em outra pregação, em outro momento, a gente aprende no batismo que aquela água que é Cristo nos renova, nos liberta do pecado. Por quê? Porque Ele quer nos limpar, nos fazer voltar àquele ser humano puro, santo, sem pecado. Porque Deus é santo e seus filhos são santos. Assim o Senhor libera todos os seus irmãos, os seus corpos e o seu mundo, toda a criação. Assim Jesus se mostra realmente o nosso Salvador. Emmanuel, Deus conosco. Amém.